Boa tarde, 15 horas, 15h01 aqui no meu relógio. Encontro de verdade, que é esse, como eu disse hoje lá no Stories do Instagram, esse programa, chamo de programa, uma programação semanal, para vir aqui exercitar a minha verdade, né? O jeito como eu tenho buscado encarar a minha vida, os meus processos, e produzir uma boa conversa, né? Trazer aqui pessoas que estão, que também, assim como eu, trabalham nessa área de desenvolvimento humano e que também estão nos seus processos, né, de desenvolvimento pessoal. E não sei como é que é para ti, mas eu aqui nesse período de quarentena, que já passou dos 100 dias, já nem podemos mais chamar de quarentena, né? Percebo cada vez mais sentido em olhar para o que de fato está acontecendo, abraçar a minha rotina, abraçar o que vem se apresentando na minha frente, nesse período de isolamento, e encarar de frente. Acho que esse é um caminho que é importante nesse momento, abraçar e acolher o que vem a cada momento. Hoje ainda eu escutei o padre Fábio de Mello conversando com a Bruna Lombardi, numa conversa muito legal que eles fizeram numa live lá no canal da Bruna. E o padre falava assim, que nem é mais um dia de cada vez, na opinião dele, é um momento de cada vez. Às vezes o projeto que a gente tem para um dia inteiro, uma programação para um dia inteiro nem anda, né? A gente está não sei vocês, né, que estão me acompanhando nesse momento, mas eu sinto aqui às vezes uma montanha russa, assim, de emoções, né, de percepções, coisas que não aconteciam antes acontecendo agora. Então, assim, tem bastante coisa aí em pleno movimento e acompanhar tudo isso às vezes pode ser desafiador. Então, essa é uma das principais razões de eu manter aqui essa conversa, trazer pessoas que estão também muito atentas a esses movimentos internos. E quem sabe uma conversa como essa que a gente vai ter hoje, eu e essa querida amiga que eu estou trazendo aqui, possa te inspirar e te ajudar de alguma maneira a te perceber, a olhar para o teu caminho, a olhar para a tua realidade e perceber o que faz sentido, o que não faz mais sentido, como pode ser mais leve. É um caminho possível. E para introduzir, então, a minha convidada de hoje, eu falei lá nos stories do Instagram, acho que eu coloquei aqui no Facebook também nos stories, eu convidei a Karina, já vou colocar ela aqui. A Karina, a gente se conheceu de uma maneira muito interessante, assim, ela atendia no mesmo lugar que eu, no CUCO, Laboratório Criativo, aqui em Canoas. Não existe mais esse espaço, mas a nossa amizade, ela segue desde então. E nós seguimos um chamado, assim, de oportunizar um processo de desenvolvimento que se chamava Seja Sua Real Verdade. Seja Sua Verdade vou te dizer que é um chamado que eu ouvi em certa ocasião, de um profundo contato assim comigo mesma, um profundo momento de meditação, de estar comigo mesmo. E desde então eu venho trilhando esse caminho de diversas maneiras, mas ele começou em parceria com essa querida amiga, que eu vou colocar aqui agora, que é a Karina. Bem-vinda, Karina. Oi. Falei bastante nessa introdução aqui, mas eu queria linkar, né, sua chegada na minha vida com essa época aí do Seja Sua Real Verdade, que é um caminho que vem nos desafiando cada vez mais e nos convidando cada vez mais a olhar para dentro e produzir mudanças que realmente nos levem, né, para uma vida com mais sentido. Bem-vinda! Obrigada. Eu que Como é que tu chega? agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu adoro falar sobre
sobre esse tema, né, autoconhecimento, e falar sobre verdades, então eu acho que é um momento muito oportuno para a gente falar sobre isso. Esse isolamento, ele está sendo um encontro com as verdades diários, assim, né, digamos. Então, acho que é bem interessante, assim, e a pergunta, né, de como eu tô chegando bem de verdade, assim, né, eu não tô, hoje a minha cara não tá mais linda, né, eu não tô maquiada, enfim, porque essa semana foi power aqui, foi complicada, né, de muitas questões emocionais vindo à tona, de muitos momentos reflexivos, do encontro comigo, e então isso traz mais ainda essa necessidade da gente se encontrar com a verdade e poder olhar para a verdade. Né? Porque eu acho que muitas vezes a gente é confrontado com a verdade e meio que saída pela direita. Né? A gente não para encarar de frente. E eu acho que esse período assim que a gente está vivendo de isolamento, ele está cada vez nos chamando mais para isso. Claro, a gente sempre tem a escolha de encarar ou não. Né? Como diz a nossa amiga Hilda, nem sempre é hora de acessar aquela camada que a gente é chamado para olhar. Cada um sabe o seu tempo e o seu momento. Mas eu tenho feito esse movimento assim de uma forma muito profunda, muito interessante assim. Eu gosto muito disso, né? Não é à toa que eu trabalho com essa área assim. Eu digo que depois que eu bebi da cachaça do autoconhecimento, eu não parei mais, porque é uma coisa que, nossa, assim, transforma a vida da gente e a gente leva às vezes tava falando com uma amiga ontem, às vezes tu lê uma coisa ou tu vê um vídeo, uma palavra, uma frase daquilo que tu levou, já faz uma revolução, né, na vida de quem está assistindo, está vendo, está ouvindo. Então eu vejo como algo assim muito transformador, sabe? Esse encontro com a verdade, assim. E eu, como trabalho com a questão agora, estou focando mais na maternidade, né? Então esses encontros com as verdades maternas têm sido bem reveladores, assim, verdades da minha ancestralidade, da minha mãe, minha avó, enfim, todas essas outras mulheres que vieram antes, que maternaram antes, que foram dando a vida às outras mulheres que chegaram. Então, eu tenho me confrontado muito com essas verdades, e essa semana foi um confronto direto com as verdades maternas, assim, com aquela coisa de, mas é assim mesmo, mas tem que ser assim, né? E aí o emocional, né? Eu acho que a gente vem falando, né, Ana, sobre isso nos nossos últimos papos, sobre o quanto as emoções são professoras, assim, né? Nos trazem esse contato, né? E essa amplitude, assim, de poder olhar o que está se passando e o que está acontecendo e como que é isso para gente. Então, nem sempre é uma emoção, uau, que legal, estou feliz com isso. Né? Muitas vezes são emoções que são ditas como impróprias, como eu digo, mas que são importantíssimas também. A gente tem a educação que a gente recebeu, ela não contemplava esse tópico das emoções, né? Até por desconhecimento, né, das nossas mães, nossos pais, né? Naquela época a gente não tinha isso que a gente está vivendo hoje, né? Essa percepção, e que a própria ciência, né, já foi muito mais a fundo desde então sobre como que o nosso corpo, como que a nossa fisiologia se manifesta, né, através das Sim. emoções, né? Então, hoje a neurociência avançou muito nisso, e a gente poderia aqui estar falando de termos técnicos para explicar tudo o que acontece dentro do corpo, né, quando a gente sente uma emoção, mas eu queria trazer aqui, até para a gente começar aqui a nossa prosa, digamos assim, uma fala que eu escutei, de muitas coisas que eu já escutei sobre as emoções, eu escolho ficar com uma que eu escutei da Mirtes Gonzalez, que é a minha querida amiga, facilitadora de biodança, psicóloga,
ela fala assim que as emoções são a sabedoria do nosso corpo. Uhum. Né? Através das emoções, a gente pode acessar um conhecimento, uma percepção sobre algo que está nos acontecendo, algo que está para nos acontecer. Né? Por exemplo, frente a um perigo, né? Um perigo, vamos pensar no tempo muito antigo, né? Quando tinha um leão perto, a emoção ajudava, né? O medo vinha, Sim. né? E ajudava aquele ser lá, né? Naquele tempo, a se defender, a se antecipar, né? A alguma coisa que vai acontecer. Então, hoje a gente não vive essa realidade, mas a gente está imerso num mundo cheio de estímulos, né? Cheio de informação, cheio de aceleração, né? De vamos rápido, de terminar logo. Onde assim, como falam em Matrix, né? Não sei se essa é uma expressão que a gente pode trazer aqui, mas isso tudo onde a gente está imerso, vamos dizer assim. Uhum. E nisso tudo a gente se perde nessa coisa de sentir, né? E eu noto, eu não sei se no teu caminho, até quero que tu me conte um pouco mais, assim, quando é que tu despertou, assim, para esse exercício que eu sei que tu faz, de te escutar e de perceber o que tu tá sentindo, assim, em cada situação. Uhum. Assim, para mim, eu já faço terapia há bastante tempo e fiz quando era criança a primeira vez. Né? Teve uma situação que meus pais viveram, enfim, que mexeu bastante com a gente e comigo em especial. E eu acabei indo para terapia naquela época, né? Eu devia ter, sei lá, uns 5 anos. Foi a primeira vez que eu me deparei com isso. Mas eu sempre fui, eu acho que eu vim de fábrica com isso. Eu sou uma pessoa muito que gosto muito de mergulhar nos sentimentos, assim, né? Sempre fui muito aquelas amigas confidentes quando era criança, então ouvia muito, sempre ouvi muito e sempre acolhi muito as pessoas. E aí, eu acho que foi em 2013, se não me engano, eu fui fazer a SBDG, né, que é aquela formação para trabalhar com grupos. E ali eu descobri esse mundo, assim, que tinha esse mundo interno, toda essa quantidade de sentimentos que a gente guarda, as histórias, tudo que a gente já viveu, as interrelações com os pais, né, toda essa trajetória, assim, e tudo que está no entorno, quanto tudo isso, como tu falou antes, assim, faz parte do que a gente é, do que a gente, das ações, da forma que a gente leva a vida, assim, né. E aí ali eu comecei a olhar para algumas coisas de uma forma mais profunda, e a principal delas foi a relação com a minha mãe. Eu tinha uma dependência, assim, absurda com a minha mãe, né? Era uma coisa que eu me lembro que ela ficou doente bem nessa época, assim, ela teve uma úlcera horrível, assim, quase morreu, ela teve sangramento muito forte, ficou internada na UTI, sei lá, quase um mês. E aí, nessa época, eu estava bem nesse processo, assim, mergulhando nisso, e foi ótimo, porque eu acho que se não fosse isso, eu não sei se eu dava conta. E aí eu comecei a olhar para essa dependência, porque quando eu me deparei com ela na UTI, eu achava que eu também ia morrer se acontecesse alguma coisa com ela. Eu não conseguia acreditar que a vida teria continuidade sem eu ter ela do meu lado. E aí eu comecei a olhar para as emoções que estavam presentes nisso e da onde vinha isso, por que isso era assim, como é que era e tal. E aí aos poucos fui trabalhando isso, aí na época eu estava fazendo esse processo que é bem terapêutico, assim, né, porque a gente, para trabalhar com os grupos, a gente primeiro se trabalha e se mergulha em si próprio para poder acolher os outros, né. E aí eu fui procurar uma terapia, porque na época eu não estava fazendo. E aí a gente mergulhou mais na terapia e começamos a entender toda essa questão, assim, né? E vinha muita coisa emocional. E uma das coisas principais que veio foi a dificuldade de assumir as emoções presentes, assim. Era muito engraçado que não era só as emoções ditas como negativas, assim, tipo medo, raiva, tristeza, né? Eu me deparei com uma dificuldade muito grande de acolher a alegria. E isso foi bem revelador, assim. Né? Tinha uma coisa muito... as emoções são mostrar fragilidades, então, assim, tu não pode te emocionar se tu vê uma coisa muito legal, e se tu chora num filme, isso é
ai, que besteira, pra que isso? Tu não precisa botar tão pra fora o que tu sente assim, não precisa ficar tão vulnerável, digamos, né? Acho que essa foi a palavra que depois eu aprendi o que isso queria dizer. E aí, com esse mergulhar aí na questão emocional, foram vindo várias outras coisas e veio a tomada de consciência do que significava as emoções na minha vida e para as outras pessoas também. Porque no momento em que tu começa a mergulhar nas emoções que tu sente, no como tu lida com elas, tu consegue olhar para os outros de uma forma diferente também. E isso é muito transformador, assim, por todo. E por isso que eu acho que esse é um momento que está sendo tão forte de encontros com as verdades de todas as pessoas, assim. Claro que cada um vai escolher, né, como eu falei, de entrar nisso ou não, mas quem entra, com certeza sai diferente. Tu sabe Quem que se dá ontem eu essa tava oportunidade, né? pegando assim esse gancho desse momento que a gente está vivendo assim do isolamento e nem dá para falar assim também só de isolamento porque tem pessoas que não podem, né, estar isoladas, Sim. mas vamos pensar que a gente não tem mais aquela rotina que a gente tinha antes, né, de poder sair, né, jantar fora, ir uma festa, reunir, né, cursos, treinamentos, né, a gente está sempre aí. Eu convivia muito, assim, quando eu ia atender também com as minhas parceiras, né, outros terapeutas. Então, assim, a gente está sendo privado desse convívio, né, dessa troca. E aí, ontem eu estava conversando com a Lu e estava uma querida amiga, né, e parceira, e eu estava tentando, assim, entender como é que as pessoas não conseguem respeitar, né, o que está sendo pedido pela ciência, pelos líderes, assim, pelo menos o nosso governador, né, chegou a se emocionar ontem, ou anteontem, foi que ele fez o pronunciamento, pedindo para as pessoas que puderem ficar em casa, que realmente a situação está crítica, né, então aproveito fazer esse gancho aqui, esses parênteses aqui, né, para quem puder, né, ficar realmente, se privar um pouquinho, assim, ficar um pouco mais em casa, mas eu consigo também entender, porque eu fico pensando assim, ó, Karina, onde é que eu quero chegar? Tu também já faz vários anos que tu tá aí nesse processo de autoconhecimento, né, e ajudando pessoas, mas ao mesmo tempo se trabalhando, eu também. E para mim é difícil ficar em casa e me privar das coisas que eu gosto de fazer. Cara, eu fazia biodança, que era uma coisa assim, é uma coisa maravilhosa e é muito corporal, né? Tem muito abraço, muito beijo, muita... Então isso não está mais acontecendo e isso era da minha realidade antes. Então estou tendo que me privar disso. Então eu fico pensando assim, para mim que me conheço um pouquinho, né? Tá difícil. Eu fico olhando para essas pessoas que, quando abrem um shopping e vão para lá, é porque deve estar muito difícil de entrar em contato com a sua realidade de fato, né? Porque a gente tem uma tendência de se distrair da gente, né? Então, agora aqui está vindo uma sensação meio ruim, né? Então, assim, vou ver uma série. Vou comer. Vou Vou preencher com alguma coisa. Antes, né? Vou fazer compra. Né? Sabe, o automático das pessoas é fugir da dor, é fugir do desconforto. Então, agora que tem um desconforto, então, e não tem o que fazer com desconforto, tem que ficar com desconforto, como é que faz? Então, eu me preocupo muito, assim, com esse momento da sociedade, de um modo geral, assim. Eu confesso que eu temo um pouco, assim, o efeito disso, né? Para as pessoas que ainda negam o que estão sentindo, que ainda estão inconscientes do que está acontecendo de fato, né? Então, é uma das coisas que me motiva a estar aqui hoje, conversando contigo, e oportunizando essa clareza também, assim. O que tu diria, Karina, até falando sobre isso, o que tu diria para uma pessoa que nunca fez terapia, que nunca entrou de fato num processo de autoconhecimento, assim, o que tu acha que pode ser um caminho para começar? Eu sempre falo assim, a primeira coisa é não ter medo e achar que isso é eu ser bobo, frágil, é eu não dar conta de mim, assim, né? Eu acho que isso é o principal, porque a maior preocupação, eu acho que as pessoas têm, e já ouvi muito isso,
de pessoas que depois fizeram trabalhos comigo, ou amigos, conhecidos. Eu tenho pessoas bem próximas de mim, assim, que eu amo muito e que eu já conversei muito sobre isso, mas que as pessoas fogem da terapia, de um apoio terapêutico, seja ele qual for, como o diabo da cruz, assim. Parece que tu vai entrar numa coisa, num desconhecido e que tu vai te perder ali, sabe? Então, o que eu diria, a primeira coisa é encara essas dificuldades, sabe? Não tenha medo. Escolha alguém que tu confia, né? Que tu tenha um vínculo, porque isso é muito importante, tu também te vincular. Porque tu não vai sentar na frente de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico. Tu nunca vai fazer isso de uma forma livre e leve se tu não tiver confiança naquela pessoa que tu tá conversando e que tu tá expondo as tuas verdades. Porque ser de verdade não é tão simples quanto parece. Encarar essas verdades não é, então tá, hoje eu vou olhar para o meu medo de tal. Não é isso. Não é assim que funciona. Pode parecer bem simples, né? Mas não é. Tu vai acessar muitas vezes coisas, como tu falou, que te trazem uma dor que tu não sabe se tu vai dar conta daquela dor. Tu não sabe se tu vai sobreviver depois daquela dor. Porque isso é a mensagem que a gente recebe do nosso inconsciente. Talvez tu não sobreviva. Alerta, alerta. Talvez tu não sobreviva quando tu olhar para essa dor. Né? E eu acho que é isso que muita gente está sentindo, assim. E eu, no início, quando começou a pandemia, eu estava escrevendo muito sobre isso, assim. Sobre o... não ali no Consciência, também um pouco no Consciência, mas mais no outro perfil que eu até agora não estou conseguindo escrever, que é o Devaneando na Vida, que lá eu escrevia sobre tudo de autoconhecimento, e aí chegou a pandemia e eu comecei a escrever mensagens nesse sentido, assim, de não tema, use esse momento a teu favor, não contra ti. Tu pode fazer isso, tu pode te autorizar a fazer isso, sabe? Então, o que eu mais digo para quem me pergunta isso é não tenha medo, escolha alguém que tu te vincule, que tu ache que vai realmente poder te dar a mão nesse processo, que tu vai confiar, e confia na tua sabedoria interior. Porque por mais que tu ache que às vezes tu não vai dar conta, às vezes o fato de tu não acessar é que te faz não dar conta. Porque tu não sabe os recursos que tu tem. Tu não sabe o que tá ali. E tem uma máxima, né? O medo da coisa é sempre maior que a coisa em si. Isso. A nossa capacidade, assim, de imaginar, né? De fantasiar, ela é incrível, né? E nesse campo, assim, do medo de que algo vá acontecer, do medo de me acessar, medo de, o que eu vou descobrir, com certeza esse medo é muito maior do que o que eu vou descobrir. Uhum. Né? E claro que atravessar, né, às vezes, alguma questão, alguma situação assim que a gente tem, que nos trava na vida, às vezes pode causar um desconforto, mas a sensação pós, né, quando a gente atravessa, ela é tão libertadora, né, que daí quando tu volta, mas eu tava com medo de olhar para isso, mas olha só, agora que eu olhei, puxa vida, sabe? Então agora eu posso fazer tal coisa, né? Agora como se tu tirasse uma algema, assim, alguma coisa que estava te prendendo. Eu uso muito a metáfora, assim, do prego no pé, né? Tem um prego no pé te incomodando 1000 anos, e aí tu sente dor, 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 daí tu vai no posto de saúde e toma uma morfina lá, porque a dor tá insuportável. Ok, vai para casa, a morfina faz efeito, melhora, tudo bem, tô legal. 2 meses depois, ou às vezes antes, né, começa de novo, o troço a latejar, 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 e aí tu vai lá de novo e toma mais uma dose de morfina e volta para tua casa, e continua com a mesma coisa. Por que não fazer uma cirurgia e tirar o prego do pé e poder caminhar, né, livremente, sem a preocupação, olha só, eu vou caminhar, mas eu não posso correr, porque se eu correr, pode que piore, porque eu tenho um prego no pé. Ou seja, a pessoa sabe muitas vezes que ela tem aquele prego no pé, mas ela está escolhendo não remover. Né? Porque, mas aí como é que vai ser a recuperação da cirurgia? Mas daí eu vou ficar um tempo sem poder correr, sem poder caminhar, sem botar o pé no chão. Né? Então, eu tenho visto muitos pregos nos pés das pessoas, assim, que conversam comigo, e que me trazem situações, né? Eu sempre digo, quem sabe não está na hora
ir lá e fazer uma cirurgia nesse pé, né? Poder correr, poder voar, porque é uma coisa assim que às vezes é tão... tu já está tão acostumado com aquilo, que aquilo passa a ser uma verdade absoluta que é Problema de praticamente assim, estimação, né? incontestável, sabe? É um problema de estimação, é uma coisa que que sem ele parece que tu tá incompleto. Uhum. Eu até vou contar sobre mim, assim, com a maternidade, eu me deparei com a vítima, né? Eu custei muito a chegar nela, ela estava presente, por muito tempo ela esteve presente e eu sequer sabia que era ela que estava no comando, né? Assim, eu tenho uma situação, né, com as meninas, elas são gêmeas, foram prematuras, a minha gravidez não foi nada fácil, enfim. Tudo bem, isso é uma parte da história, é um contexto. Né? Mas o que eu notei é que eu me agarrava não só nisso, sabe? Mas na rotina, no cansaço e tal, tal, tal. E aí era assim, tudo era muito. Tudo era horrível, tudo era muito cansativo, eu era coitada, né? E aí eu comecei a dizer, tá, mas teve um dia que daí eu me deparei com isso, assim, e o Pedro que me disse, ele olhou para mim e disse assim, tu viu que tu tá repetindo bem o que a tua mãe faz, tá sempre reclamando, tá sempre brigando, tá sempre fazendo as coisas de má vontade, tá sempre com cara feia, né? E eu disse, na hora que ele me falou aquilo, me deu um embrulho, assim, né? Você, não pode ser. A gente, né, tem a tendência, eu acho, também será? E aí eu fiquei com aquilo, né? E aí fiquei magoada com ele na hora, porque ele falou aquilo, né? E tal. Chorei, fiquei toda errada. Aí passou um tempo e eu voltei nisso, assim, sabe? Disse, tá, mas ele não ia falar isso do nada, né? E aí comecei a rebobinar a fita de comportamentos, assim, que eu vinha tendo, de coisas que eu vinha fazendo, de como eu vinha olhando para algumas coisas. E aí eu disse, ele tem toda a razão. Eu preciso olhar para isso. E aí, assim, me deparar com isso não foi, então tá, eu sou a vítima agora e eu preciso mudar. Não, eu olhei para isso assim e me desmanchei, né? Me desintegrei, como eu digo, para depois me reconstruir, assim. Foi uma das coisas mais transformadoras que aconteceram para mim, assim. Né? E como eu digo, a vítima não foi embora, ela tá guardada, domesticada, ela existe, eu sei que ela existe, mas hoje eu sei lidar com ela. É diferente, né? Muita gente fala assim, mas daí tu vai fazer terapia, tu vai fazer um processo de autoconhecimento, tu vai fazer um coaching e tal, e tu vai tirar isso, né? Tu vai resolver isso de uma vez por todas, e eu acho que tem muito essa coisa de procurar soluções milagrosas, sabe? Uhum. E eu acho que isso também está acontecendo nesse momento. As pessoas estão se deparando com a realidade, com a verdade sobre isso, que não existe fórmula mágica para nada. A gente vê hoje live disso, live daquilo, né? A gente está fazendo aqui uma conversa, mas é uma conversa totalmente diferente de coisas que a gente vê, né? De, faça isso, siga esse passo, faça não sei o quê. Às vezes o que serve para mim não vai servir para ti. Não existem verdades absolutas, a verdade é a tua verdade, é o que é verdade para ti. Então, eu vejo muito assim que as pessoas estão muito desesperadas por soluções rápidas, práticas e que resolvam as coisas no estalar de dedos. O Isso Juliano não... teve aqui, o Juliano, querido amigo, escritor, teve aqui conversando, né? E o Juliano tocou aqui o meu celular. O Juliano estava falando assim, eu não me esqueço que ele disse, Ana, as suas respostas, elas não respondem as minhas perguntas. Até Exatamente. pode me inspirar, né? Assim, eu posso olhar as suas respostas, puxa, que legal, mas as minhas perguntas são as minhas perguntas, as minhas questões, né? Então, assim, cada um, assim, que tiver que nos assistindo, que vai assistir depois, né? Tem alguma coisa aí que está te chamando ou te desafiando, alguma história que se repete, né? Uma situação difícil, né? De atravessar. Esse é o convite da vida para a gente avançar. Dificilmente a gente avança só com as coisas dando certo. É. Uhum.
é muito legal. Poxa, eu já vivi tantos momentos legais assim na vida, mas o avanço mesmo, o amadurecimento, se a gente parar para pensar, eu estava vendo até uma conversa da Lucilena Galvão, que é uma filósofa que eu adoro, uma professora de filosofia da Nova Acrópole, ela estava falando isso. E eu parei para pensar, e de fato, assim, se eu olhar para a minha história, eu acho que tu também está trazendo essa questão aí, né, da maternidade. Quando a gente para olhar para a nossa história e percebe, assim, onde é que a gente deu pulos de avanço, assim, possivelmente foi uma situação bem desafiadora. Eu olho para mim e eu olho assim, puxa, quando eu perdi meu pai, minha vida mudou completamente, foi muito dolorido, mas me levou para um outro lugar. Às vezes uma situação de mais, né? doença de alguém leva para o mais, a gente começa a sustentar mais carga, assim, conseguir dar conta, né, de mais coisas. As coisas que eram pesadas, coisas pequenas que a gente julgava pesado, fica super leve, passa batido. Né? Então, eu vejo coisas, eu tenho a minha tolerância, ela se ampliou de uma maneira, assim, depois que a gente é mãe, né, Karina? A tolerância se amplia de uma maneira para coisas, assim, que são tão mais leves, né, pesadas para algumas pessoas, mas quando tu suporta muita coisa, fica mais leve. Mas tu falou na questão da maternidade, aí eu queria trazer, assim, para te contar um pouquinho o Consciência Materna, que é o teu atual projeto, né, assim, de desenvolvimento para mães, né? Ele nasce de uma necessidade tua, né? Ele nasce do teu encontro com a tua verdade, né, enquanto mãe. Isso. Não sei se tu quer contar um pouquinho mais, assim, pra gente sobre isso. Foi exatamente isso, assim, eu tive um período, assim, depois que as gurias nasceram, claro, na UTI nem se fala, né, a gente só falar a palavra UTI, a sigla UTI, a gente já treme, né, ainda que a nossa experiência de UTI, assim, perto de outras mães que a gente conheceu lá, foi bem tranquila, elas não tiveram nenhuma intercorrência, assim, era só ganho de peso mesmo, porque nasceram antes, mas a gente passa por um turbilhão emocional enorme, assim, né, com tudo. Só pelo fato de tu se tornar mãe, tu já passa por isso, independente de ser mãe de prematuro, mãe de gêmeos, seja o que for, né, mãe. E aí eu comecei a sentir que, nossa, assim, se eu não tivesse esse autoconhecimento prévio sobre mim, teria sido muito pior, sabe, do que foi, assim, em termos emocionais, né, eu digo, de peso, bem na linha do que tu disse, assim, da coisa de achar muito mais pesado do que de fato talvez fosse, assim. E aí eu comecei a me deparar com conversar com outras mães, assim, nesse processo todo, e comecei a ver o quanto era uma carência isso, sabe, de acolher essas questões emocionais, de poder olhar para essas questões quando elas aparecem e poder, não julgar, mas é simplesmente entender que aquilo faz parte do processo e tu poder entender como é que tu sai daquilo também. Porque o que eu percebo, assim, que tem muita coisa, pois é, acolhe o que tu sente e tal, ok, mas o que eu faço com isso? Eu tô sentindo isso, eu faço o que com isso agora? Eu simplesmente acolho e aí na próxima vez que isso acontecer, eu fico de novo no mesmo turbilhão, ou eu já tenho recursos para poder me movimentar aí para o mais, como a gente falou antes. E aí eu comecei a pensar como, e eu disse, bom, nada melhor do que eu levar a minha verdade, o meu processo de autoconhecimento como mãe, tem a ver, claro, com o meu autoconhecimento sobre mim como mulher, né? E tudo que eu descobri da minha trajetória, das minhas histórias, e como foi a minha criança, e o que essa criança conceituou maternidade, o que é uma relação mãe e filho. Então, assim, é tudo junto e misturado. É um pouco de tudo, né? Esse projeto, ele tem muito isso, mas tem uma pegada muito de olhar para a inteligência emocional, assim, sabe? Para a gestão das emoções, assim, o que fazer com o nosso emocional, como poder lidar, como poder dar conta, né? Ou não dar conta dessas emoções que às vezes acontece também. Essa semana eu tive um episódio assim, eu contei para a Ana antes. Foi bem difícil, eu diria, me deparar com uma explosão que eu tive de raiva, né? E assim,
pensamento era, não, mas eu já sei o meu limite. Né? De fato, normalmente eu sei qual é o meu limite. Mas naquele dia algo me pegou. Eu não dei conta de me recolher, como eu normalmente faço quando eu percebo que a coisa está ficando fora do limite. Eu me recolho, eu saio de cena, né? Peço ajuda dos universitários aqui, me recolho. E aí nesse dia não dei conta. E aí foi uma explosão assim horrível. Né? Que depois me causou um choro de horas, eu fiquei horas chorando e me culpando, né, pelo ocorrido. E aí eu fiquei, mas por que isso aconteceu? Como é que foi acontecer isso e tal? E aí depois eu disse, ok, né, tu é uma mãe normal, um ser humano imperfeito e que também comete esse tipo de ato. E não é nada monstruoso, simplesmente era a tua verdade naquele momento, era quem tu podia ser, era o que tu podia dar conta naquele momento. E aí fui colocando as coisas no lugar, assim. Mas fui fazendo também movimentos de entender o porquê que aquilo tinha acontecido, o que aquela raiva queria dizer, da onde vinha aquilo. Me lembrei de uma situação que eu vivi com a minha mãe e que teve ela teve essa mesma atitude comigo. E trazer isso de volta para mim foi muito importante, eu ter consciência do porquê que eu estava acessando isso e saber o que fazer com essa informação. Né? Então aí eu fui processando, entendendo e colocando no lugar e tal. Então esse é muito o que eu quero levar, assim, né? Esse é o apelo, assim, do consciência, sabe? É como o nome já diz, é ajudar as mães na tomada de consciência do como elas estão, assim, né? E poder lidar com isso de uma forma que seja saudável para elas. Porque cada mãe vai ser diferente, assim como cada ser humano é diferente, cada mãe também é. Tem algo que nos une, né? Sendo mãe, mas igual, são histórias diversas. Né? E essa coisa da comunidade, né, que acaba gerando, Karina, do meu ponto de vista, assim, quando tu ancora a consciência materna, né, e tu traz, assim, tu compartilha histórias tuas e tu convida para outras mães também trazerem as histórias delas, né, em situações e etc., a gente começa a perceber, assim, poxa, eu não estou sozinha nisso. Nossa, teve um artigo que tu publicou, inclusive, uma postagem que tu fez, que eu lembro que foi, assim, agora acho que não sei quanto tempo faz, acho que foi aquela que tu desabafou, assim, né, sobre... Você já quis me demitir de ser mãe, eu acho que era, né? Isso, causou, assim, foi um foi para boom, assim, muita gente. de comentários e identificação com a tua fala. Foi. E porque, de fato, né, é genuíno, tu sentiu isso. Sim. Como é que tu vai negar que tu sentiu isso, né? Nossa, eu queria sair desse cargo aqui, peraí só um pouquinho, tá pesado demais. Quero né? pedir demissão hoje. Mas aí, como lidar com isso, né? Com essa emoção que vem, assim, e te diz, peraí que tá desconfortável aqui. Sim. Que recursos que tu acredita, assim, que a gente pode estar... Como é que tu fez, assim? Conta aí, compartilha esse artigo aí, essa tua percepção. Acho que é bem rica essa... A primeira coisa, eu acho que a primeira coisa que me veio quando eu escrevi aquilo foi muito na coisa assim de que outras situações das nossas vidas a gente tem a escolha de sair fora. Não quero mais, eu já fiz isso, eu tive um emprego de 9 anos, chegou a hora que eu olhei e disse, eu não sou mais feliz aqui, tô vazando, tô indo embora. Né? Peguei minhas coisas e fui embora. Na maternidade não dá para fazer isso. Então tu tem que achar uma maneira de conviver com esses sentimentos que vão e vêm, porque é uma coisa que às vezes tu tá passando por uma fase maravilhosa e tu tá super plena sendo mãe, e daqui a pouco vem uma outra fase, é tipo videogame, né? Quando parece que tá ficando... agora cheguei, vem o general, tá dominando, né? Vem o general no videogame, tu tá ali, aí cai, volta e faz de novo para tentar passar de fase 1000 vezes. Então, eu acho que o principal intuito quando eu escrevi isso foi dizer para as mães que isso é um sentimento genuíno e que tá tudo bem. Sabe? Eu acho que esse é a primeira coisa que eu digo, assim. De tá tudo bem, a gente sente isso mesmo, sabe? É normal, tu não é um ET por se sentir... Porque tem muita coisa da romantização da maternidade, né?
É a coisa mais maravilhosa da vida. Sim, mas também às vezes é uma das piores, é uma das mais difíceis, é uma das que mais nos transforma de uma forma mais dolorosa, assim, né? Isso tudo vai ter a ver com as nossas histórias, com o que é ser mãe, enfim, com N coisas, né? Então, a outra coisa que eu digo é, entenda qual é a tua história com ser mãe. O que significa ser mãe para ti? Como que tu construiu isso? Porque muitas vezes é uma escolha ser mãe, né? Tu planejou, como foi meu caso, tu imaginou e tal, mas eu não planejei 2 crianças, eu planejei só uma, né? E recebi a benção de ser gêmeos, ok? Eu, né, amo as minhas filhas e fiquei, nossa, quando eu descobri, eu fiquei assim, sem chão, mas por feliz. Eu não pensava em nada de dificuldade na hora, né? Mas sim, teve uma dificuldade, teve uma diferença do que eu imaginei, do idealizado e do realizado. Eu acho que isso também é outra coisa, a gente poder olhar, sabe, e ver que nem sempre o que a gente idealizou é o que é possível. Então a gente fazer o que é possível. O que é possível é o melhor que tu pode nesse momento. Não significa que, né, eu sempre boto vírgula, não significa que tu não precise olhar para o que não tá bom para ti. Porque, assim, tem muita coisa, eu leio muito sobre maternidade já há bastante tempo, mesmo antes de ser mãe, e eu vejo que tem muita coisa assim, tá tudo bem, né, tu ficar assim, tu ser isso e tal, ok, tá tudo bem, mas e daí? O que tu faz com isso? Não tá tudo bem nada, se amanhã tu vai ter de novo a mesma sensação, e tu vai ficar mal, sabe? Então, tudo bem, eu sinto, acolho, ok, mas vamos pro mais? Vamos para se sentir melhor, vamos se movimentar dentro disso, né? Então, eu sempre faço uma coisa de ir para a história, assim, né? dessa mulher. E conectar todos os papéis, porque a tendência é que a gente se foque só na mãe, né? E não é. E até assim, a origem do consciência materna, o primeiro nome que veio era consciência de mãe. E aí eu troquei esse nome, por quê? Porque consciência de mãe traz às vezes uma coisa, a consciência de mãe é pesada, né? Tá pesada hoje, né? Minha consciência como mãe tá. E aí eu disse, não é isso. Eu não quero isso. A consciência materna, ele veio porque é um nome sistêmico, né? Porque ele leva para a questão de olhar para o todo que envolve o maternar, seja o relacionamento com teu marido, com o teu parceiro, seja o relacionamento com a tua mãe, com a tua família, com os filhos, o como tu lida com os outros papéis que tu tem como mulher, como esposa, como profissional, né? Então, ser mãe é muito sistêmico. Tu estar envolvida em todos os outros papéis, tu estar envolvida em outras relações, em outras questões que permeiam esse central, que é o maternar, né? Então, eu sempre digo assim que a gente precisa olhar por todo. Nunca dá para olhar só para o umbigo e dizer, bom, então eu vou, né, olhar só para mim como mãe. Não, mas e tu mulher? Às vezes o tu mulher é que não tá bem, não é a mãe. A questão não é com a mãe. Não é o mas daí é complicado porque a maternidade tem as suas dificuldades e tal, ok. Esses dias eu li em algum lugar algo assim, o problema não é a maternidade, é todo o resto que tá na volta, sabe? E eu acho que é mesmo, eu concordo, porque às vezes são outras coisas, não é a maternidade em si, porque tu tá ali para maternar, né? Tu tem esse papel, ele tá, como eu falei, não tem como se demitir. Mas e o resto? Como é que tá o resto? Como é que tá o entorno? Sabe? E tem, a gente, nossa, eu escuto várias histórias, né, assim, por estar trabalhando com isso e por estar muito nesse mundo, e tem muita falta de, não é de acolhimento, mas eu acho que é de suporte, eu diria, assim. Para a mulher poder olhar para si e tal, né? Isso é uma coisa que eu tenho muito aqui. O Pedro é muito, muito parceiro nesse sentido, assim, né? De que eu falei, eu peço ajuda dos universitários, né? Eu digo para ele, eu preciso sair, preciso me recolher. Mas não é todo mundo que tem isso. E aí, como é que essa mulher que não tem isso faz para se acolher e para poder dar esse tempo para ela, né? Então, eu tenho falado muito de tu conseguir prestar atenção na tua respiração, para que tu possa perceber quando tu tá chegando
num limite, num momento num estágio onde tu vai precisar dar uma respirada mais funda e sair de cena. Às vezes tu não pode sair do ambiente, porque não tem ninguém que fique com o teu filho naquele momento, mas que tu parece que faz uma saída interna, assim, né? E tá, deixa eu me centrar, respirar novamente e poder entender o que está acontecendo aqui. Isso não é de uma hora para outra, é óbvio. Não é uma coisa que tu aprende em 5 passos, né? Como eu digo, não existe 5 passos para o maternar leve e feliz. Não existe. Eu acho que é uma construção, é todo um entendimento, é um tempo que tu leva para poder, às vezes, ressignificar coisas da tua história que às vezes tu acha que não tem nada a ver com o maternar, mas que tem tudo a ver. A criança que tu foi tem tudo a ver, né? Então, são N denominadores aí que juntos dá uma equação de maternar. Porque, afinal de contas, né, se a gente olha assim mais racionalmente para o processo, né, de ser mãe, quando a gente fica grávida, né, o casal está grávido, então tem um processo assim de muita intimidade com o corpo, né? Eu não sei tu, mas eu grávida, com as 2 gravidezes, assim, foi o período da minha vida que eu mais tive atenta ao meu corpo. A barriga crescendo, os exames sempre em dia, né? Acompanhando lá todos os índices, fazendo ecografia, cuidando da pressão, né? Um autocuidado, assim, show. Aí o que acontece? Tu vai para o hospital, tu ganha o nenê, e aí tudo que era teu, toda a atenção que tu colocava em ti, ela vai 100% para aquele ser. Isso é natural, né? É instintivo. Vai 100%, porque esse ser não sobrevive se não tiver alguém que cuide dele. Sim. Né? Quem vai cuidar, né? É a mãe, né? Vamos pensar assim, numa situação ideal, a mãe vai estar ali e o pai, né? Suprindo também. E aí o que acontece? Sim, é natural que a gente fique numa simbiose, né? A criança ela vai demandar muito mais da gente. Eu brinco, né? Que eu com a Lívia, por exemplo, que eu amamentei, eu era como uma teta que andava. Porque tinha dias que nem escovava o dente, eu escovava. Tava um dia de pijama, porque ela mamava muito, demais o primeiro mês, assim, em pouco espaço, sabe? Então, assim, era muito. Mas passa, né? É um período que passa. E aí, quando passa aquele momento mais intenso, e aí vamos pensar na situação da maioria das mulheres, né? Passam os primeiros 4 meses, algumas têm 6 meses de licença. Isso. E aí vai trabalhar e a criança fica com alguém. Como assim? E aí? Como assim? Que história é essa, né? Que brincadeira é essa? Porque assim, eu estava lá plena e feliz com o meu corpo, vendo um ser crescer dentro de mim. Aí eu vou para um momento de intensa relação com este ser que eu gerei, e aí eu tenho que trabalhar e deixar ele com alguém. Como assim? Né? Então, aí já começa, a coisa já começa a dar umas pane, né? Já começa, tipo, que processo é esse, né? Não é nada natural, né? Até porque o bebê, o ideal seria ficar pelo menos o primeiro ano inteirinho em contato direto com o cuidador principal, né? Com a mãe, enfim, tempo integral. Mas não é a realidade. Não é a realidade. Então, como é que fica essa mãe, né? O bebê, a gente sabe que sobrevive, né? Se ele tiver um cuidador afetuoso, né? E que supre a necessidade, ele vai atravessar e ele vai se desenvolver bem. Mas e como que fica a gente, né? Como é que fica essa cuidadora, essa mãe, essa mulher, Porque, na essa verdade, profissional? a gente já se Porque daí torna generaliza para invisível. tudo, né? Sim, porque tu te torna invisível na hora que o neném nasce, na verdade. Na verdade, quando tu tem uma barriga, tu já é invisível, né? O que tá ali é a barriga, é o bebê. No meu caso, que era gêmeos, então, imagina o glamour que era, né? Então, assim, tu te sentir invisível desde que tu tá gestando, já vai te trazendo todo um... Não é caos, mas é uma lacuna, eu diria, assim, né? E aí depois nasce, e aí é tudo para a criança, né? E aí tu falou
os exames estavam em dias durante a gravidez, eu me cuidava mais e tal. E tu percebe que, na verdade, não era um cuidado contigo em si, mas era porque tu tinha um ser dentro de ti. Exato. E aí a gente precisa se deparar com isso para se cuidar, sabe? Isso parece assim, sério? Não, não é assim. Presta atenção como é. Para grande parte, não para todas as mulheres, né? E essa semana eu até fiz no final de semana eu perguntei, é fácil para ti falar 3 características positivas sobre ti mesma? E aí eu fiz uma enquete, né, no Instagram, e 80 e poucos % das mulheres falaram que não é fácil. Ou seja, poxa, por que a gente não pode olhar pra gente? É tão difícil assim. Precisa ter tem algum evento mega na nossa vida para que a gente possa parar um pouquinho e olhar para si mesma. E aí a maternidade vem te dar isso de uma que não é falso, mas é ilusório, eu diria, né? Porque parece que tu tá te autocuidando, mas tá te autocuidando porque tem uma outra pessoa ali dentro. Tá sendo um hotel, como eu dizia, o meu hotel tava lotado, eu dizia, né? E aí, daqui a pouco, isso passa. Né? Tu já passa a não olhar muito mais para ti, tu passa tu evita a tua verdade naquele momento, a tua verdade como mulher e como mãe. Né? E aí, daqui a pouco, tu tá numa loucurada com a criança, e trabalho, e vida pessoal, e marido, e não sei o quê. E aí, quando tu vê, cadê tu? Cadê a mulher? Né? Então, isso também eu falo muito, assim, ali, né, de a gente poder, e me pego fazendo isso, né, eu só falo do que acontece comigo e do que eu posso dar depoimentos, né, sobre o que eu vivi. Melhor ensina quem mais precisa aprender. Isso aí é a então, maior verdade. Assim, né, eu não falo nada que eu não tenha vivido e que não tenha se passado comigo, assim. E isso é uma coisa assim, nossa, essa semana foi um caso como esse. E aí hoje, antes da gente fazer o nosso encontro aqui, eu me recolhi um pouco para baixar a poeira, assim, porque eu tava demais. Eu tava precisando dar esse tempo, assim, sabe? E aí eu olhei para essa era a mãe de verdade que eu era naquele momento. Uma mãe cansada, esgotada, achando que estava dando conta de tudo e não sei o que, eu não estava dando conta de mim, sabe? Então para um pouco e olha para ti. Né? Te Mas cuida então, Karina, quando a gente fala assim, o consciência materna, e quando tu traz essas falas assim do autocuidado, das mães se cuidarem, não é que é vamos dizer assim, uma solução que tu está trazendo para que essa mãe seja feliz o tempo todo. Não é, né? É essa ilusão que a gente precisa parar de acreditar. A questão da inteligência emocional é justamente isso que tu fez, né? É perceber que precisa, é perceber que tem alguma coisa que não tá legal, e antes disso impactar de uma maneira não tão legal no teu meio, vamos dizer assim, diretamente com as tuas filhas, ou com o teu marido, enfim, com a tua realidade, tu poder fazer essa retirada, né? E às vezes isso acontece no trabalho, né? Quem tá aí no trabalho, vai no banheiro, respira, né? Mas Ana, como é que eu vou parar, né? Se eu tô... Vai no banheiro. E no banheiro, né, a gente pode. Dá, né? Acho que dá. Tem que dar, né? Respira, né? Respira por pelo menos uns 2 minutos e depois tu volta, né? A quebra, né? Sair de cena. Acho que esse é um ato de inteligência emocional, digamos assim, né? Na prática. Na prática. Isso, e respirar também. É uma coisa que eu aprendi muito, assim, quando eu tô vendo que tá, sabe? Eu faço é um exercício super simples. Esses dias eu botei essa dica lá no perfil, até pode parecer uma coisa muito simplória, mas não é. Respirar é uma coisa que a gente desaprende com o tempo. A gente tá sempre, sabe? Naquela coisa, e aí tu acaba não parando para respirar, e às vezes respirar já é um remédio enorme, assim, sabe? Que te dá aquela pausa momentânea, assim, de tá, o que tá acontecendo aqui? Calma lá. É uma voz interna te dizendo calma, sabe? Eu exercito muito isso, sabe? Eu acho que isso é muito importante para tudo, como tu falou, não é só ali na maternidade, é no trabalho, é com teu marido. Às vezes tu escuta uma coisa de alguém e tu já vai, né? Daí tu, opa, respira, É mais fácil engatar, né?
Muito Porque mais assim, fácil. a gente, acho que o que causa muita, pelo menos eu, quando eu olho para um passado mais distante, assim, e às vezes eu me pego com isso acontecendo, mas menos frequentemente, é achar que a gente é aquilo que a gente está pensando ou aquilo que a gente está sentindo, né? A gente não é Sim, o que sente e a gente não é o que pensa. isso. A gente produz pensamentos e a gente tem emoção, a gente sente coisas, mas a gente é o que a gente escolhe a cada momento. Isso. E aí eu acho que a gente volta no que tu falou lá no início, sobre a dificuldade das pessoas, desse momento, de algumas pessoas entrarem em contato com o que está acontecendo efetivamente, assim. Eu acho que o medo vem também de tu achar que tu descobrir aquilo, te rotula como sendo aquilo. Ah, então eu descobri que eu sou uma pessoa que tem muito medo de passar por esse momento, por isso, por isso, por aquilo. Ah, então tu é uma medrosa. Então agora tu não sabe dar conta, tu não vai conseguir dar conta de mais nada porque tu descobriu que tu tem um medo muito forte, só que estava mascarado aí. Então eu acessei, o medo toma conta de mim e agora eu me paraliso e não faço mais nada com nada, entende? Eu acho que não é isso. Essa é uma Na verdade, é falsa o visão. contrário. É bem o Quando... contrário. Porque quando no momento que tu identifica, que tu sabe que aquilo está presente, tu só vai saber lidar com as coisas se tu souber que elas existem. Não tem como tu lidar com algo que tu não identifica, que tu não sabe o que é. Tu estar no comando da situação, eu quero dizer, né? E essa situação que eu contei do acesso de raiva, depois eu pensando, eu me dei conta que não era a Karina adulta, a mãe da Beatriz e da Marina, que estava conversando com elas. Era eu lá quando tinha 5 anos. Um acesso de raiva por uma besteira que elas estavam fazendo, crianças na mesa fazendo bagunça, e eu estava irritada da semana, e aí a raiva não era delas, era a raiva de outras coisas que tinha acontecido comigo na semana, e a raiva que eu tinha guardada de quando eu era criança e de episódios que eu também vivenciei assim. E eu não pude botar minha raiva para fora. Eu fui recriminada por estar com raiva. E aí, naquele momento, eu ali, adulta, sendo maior, digamos, estando num privilégio em termos de idade e tal, eu estou no comando, eu fui lá e sentei-lhe a língua, né? E falei um monte de coisa, de um jeito que eu não costumo falar. Então, assim, não era eu que estava no comando. A minha emoção me tomou e eu agi comandada pela emoção. Né? E olha que eu sabia que aquilo estava presente. Imagina se a gente não sabe. Sim. Como é que a gente Agora, reage? eu tô olhando aqui para o tempo, a gente está 57 minutos. A gente não vai É. ser cortada que nem no Instagram, tá? A gente tem Que bom. liberdade para ficar um pouquinho mais. Tá. Mas eu não queria que tu saísse daqui sem contar também, Karina, porque eu acho que é importante trazer os resultados desse olhar para si em relação aos nossos filhos, em relação às tuas filhas, né? Antes da gente entrar aqui, tu contava um pouquinho assim, que tu pega às vezes elas brincando e Sim, nomeando, né? Emoções, nomeando assim sentimentos, né? Que estão rolando ali entre um bichinho e outro. Eu acho que é sim. legal contar um pouquinho assim do impacto disso na vida, né? E na educação dos nossos filhos, assim. O que tu traria de É, exemplos? assim, o principal desse dia em si, assim, que é legal contar, que aí depois, né, que eu me acalmei, que passou tudo, eu escutava elas, eu saí daí, fui pra cozinha, né, chorei que me lavei, e aí eu escutava elas conversando com o Pedro e dizendo: olha, a mamãe tá muito triste, ela tá muito chateada. O que será que aconteceu? Elas têm 2 anos e 7 meses. Estavam falando uma conversa bem assim como eu tô falando. E aí o Pedro, né, conversando com elas, dizendo, a mamãe tá cansada da semana, não sei o que, explicando e tal, né. E elas lá conversando, falando. Né, porque, claro, ele já tinha acalmado, elas já tinham parado de chorar e tal. Aí eu saí da cozinha e aí eu escutava a Marina lá da sala dizendo assim: eu quero ir lá conversar com a mãe, pai. Eu quero ver o que aconteceu. Aí daí eu me deu um estalo assim, eu pensei, meu Deus do céu, ela já tá, ela sabe que algo de ruim aconteceu e ela quer de alguma forma me ajudar, eu acho. Daí eu saí da cozinha e vim pro quarto, e aí como elas são duas e são pessoas diferentes, apesar de o fato ter acontecido com as duas, eu sempre pego uma de cada vez para conversar, né? E aí chamei primeiro a Bia, e aí sentei ela no meu colo e disse: filha, eu quero te pedir desculpa pelo que aconteceu, pelo que eu falei. Eu sei que não foi legal, isso não é um jeito de falar com ninguém,
Eu não tenho esse direito de falar com vocês, nem vocês com ninguém, dessa forma. E aí ela me olhou e disse assim, tá bom, mãe, tá tudo bem. Você estava chateada, né? Ótimo. Aí eu disse, eu estava chateada, mas eu estava muito triste, estava muito cansada e tal, eu expliquei, né? E tal, e aí ela disse, tá tudo bem e tal, aí me beijou e saiu. Aí a Marina veio, aí olhou para mim e disse assim, você tá chorando? Aí eu disse, eu tô tu tá triste ainda? Ela perguntou. Eu disse, ainda tô. Aí ela pegou, tirou meu óculos e passou a mão assim, na minha lágrima, né? E disse, eu tenho vontade de chorar também, ela falou. Empática, né? Então, se conectando ali com o que eu estava sentindo, e aí eu disse, não, mas tu tá mesmo, filha, com vontade de chorar? Eu fiquei muito triste porque a gente brigou. Aí eu disse, eu também. E aí, tá tudo bem agora? Tu aceita as minhas desculpas? E ela, sim, mamãe, eu te amo. E aí ela me abraçou. Ai, que delícia. Então, assim, são coisas que se eu não nomeasse o que eu estava sentindo, elas não iam saber o que estava acontecendo. Elas só iam ver uma pessoa gritando, esbravejando, falando um monte de coisa para elas. E aí, será que elas não iam repetir isso assim, desse mesmo jeito, sem entender o que estava acontecendo ali, sem poder pedir desculpa se elas viessem a fazer isso em algum momento? Porque eu lembro que a minha mãe fazia muito isso e ela não pedia desculpa depois. Ficava por isso mesmo, sabe? Tipo, eu sou adulta, eu gritei, me estressei, agora é teu, né? Não, e quando a gente não sabe o que está acontecendo, né? Por exemplo, se tu não tivesse essa conversa com cada uma, tu Elas dá, acham que é elas, tu abre a brecha para elas acharem, começarem a internalizar uma que a culpa é sensação de que delas. a mãe está rejeitando, de que elas são inadequadas, Sim, de e que elas elas não falaram, servem, né? na Quantas coisas a hora, gente introjeta, né, numa situação exato, dessa. e na hora elas falaram isso. Elas disseram, mãe, quando eu chamei, elas sentaram e a primeira coisa, desculpa, mãe, por ter incomodado, por ter chateado, uma coisa assim elas falaram. E eu disse, não, vocês não têm que pedir desculpa de nada. Não, não, não foram vocês. Foi comigo, eu que gritei, eu que fiz uma coisa errada com vocês. Né? Mas no momento em que eu não explico, elas se sentem impróprias, inadequadas, que estão incomodando, que fazer aquilo, né? E aí aprendem que elas não podem fazer algo que me desagrada, porque isso vai me gerar aquele mesmo sentimento e aquela mesma ação num outro momento. Né? Então, assim, tu estava contando, volta e meia eu pego elas brincando com os bonecos e dizendo, então, fulano, tu vai ficar deitado? Tá triste? Tá bom, eu vou lá fazer não sei o que pra ti. Tal. Aí a outra vem, agora eu não quero conversar, tô chateado, não sei o que, tal. Então elas têm, né? Você tá feliz? Elas perguntam muito isso. Às vezes a gente tá rindo, brincando na mesa e falando, e elas olham, você tá feliz? E eu, sim, eu tô feliz e tal, né? E abraço, brinco e tal. Então, reconhecer as emoções, isso é uma coisa desde muito cedo. Que a gente precisa mostrar que a gente sabe reconhecer as nossas emoções para que eles possam reconhecer. Se a gente não nomear, a gente enquanto cuidador, enquanto quem tem a palavra ali como exemplo, como que eles vão nomear isso? Né? Então é muito importante essa relação do autoconhecimento com a inteligência emocional e com o nosso papel materno, por causa dessa missão que a gente tem com os nossos filhos também. Né? E quanta coisa hoje está acontecendo do jeito que está, porque teve essa falta de gestão emocional quando tu foi criado e como tu identificou o que era sentir, sabe? Então é bem, isso é muito forte, é muito maior do que pode parecer. E o que eles aprendem, o que eles absorvem de fato, é o que eles presenciam, é o que eles veem a gente fazendo, muito mais do que o que a gente fala. Uhum. O que a gente fala, eu acredito que é absorvido quando eles também percebem que o que a gente fala, a gente faz. Sim. Mas Discurso e prática. E quando eu não faço uma coisa que eu digo, o que eu disse que eu ia fazer, mas tu prometeu. Uhum. É assim, a memória também para trazer, Sim. né? E a É cobrança. incrível. Daí eu fico, olha, eu prometi, mas quando é uma coisa assim que não tem como, sabe? Mas eu tô numa situação agora que eu não consigo. Aí eu sou muito sincera também, assim, muito Sim. transparente. Olha, eu não tô me sentindo bem,
E eu não tô com vontade agora, eu quero ficar quieta aqui, sentada um pouco. Às vezes eu quero ver um filme, eu não tô afim de ver um filme, né? Sim, Até estava conversando contigo antes, estava te contando, isso, né? Eu tava tomando um bem sol lá, legal. lá nos fundos, e tava lá de boa, assim, tomando sol. E aí eu tenho feito umas pausas, assim, quando dá sexta-feira é um dia mais tranquilo também que eu consigo. Meus cachorros estão latindo aqui, vou ver se eu consigo falar com eles latindo. Dá para ouvir bem. O que acontece? Eu estava lá sentada tomando um sol, e aí a Lívia veio tomar sol comigo, né? E ela tem 8 anos. E aí eu fiquei um tempo ali, ela, mãe, eu não quero mais, eu tô com calor aqui no sol, vamos entrar. E eu falei, não, então tu pode entrar, mãe, vai ficar mais um pouquinho, eu tô me aquecendo ainda, né? Eu quero ficar aqui um pouco, tô com esse tempo. Não, mas eu quero ficar contigo. Eu disse, mas tu pode ficar comigo, fica aqui comigo. Aí eu dei um colo para ela ficou, não, mas vamos entrar. Daí eu não cedi, sabe? Porque eu tava com vontade de ficar ali, eu tava dando a minha presença para ela. Então, assim, também tem um limite, e a gente tem que ter essa percepção, assim, do Uhum, que ela também precisa aprender que eu tenho os meus limites e que eu não estou o tempo todo à disposição também, assim, para uhum, fazer exatamente como ela quer. Se ela queria minha exato. presença, ela tinha minha presença. E ela não tinha um plano, ela não tinha assim, tipo, mãe, vamos entrar que eu Vou quero fazer fazer tal uma coisa. atividade. Não, ela estava ali e ela só queria se deslocar dali para dentro. Sim. E aí passei toda assim, eu estava tão tranquila, e deu tempo de eu passar todo um cenário na minha cabeça. Não, peraí, ela tem 8 anos, com 8 anos a criança já tem uma cognição que é possível, sim, entender um limite, né, uma regra, Sim. e ela, sim, ela pode aprender que a mãe dela também tem desejos, né, e necessidades. É, Ela porque ela já está pronta para isso, né? exato, Talvez as porque gurias, a Bia e a ainda é, talvez ainda, né, às vezes a não, idade não, dela, uhum, às mas vezes não com oito consegue. anos já dá. Então, isso a gente também tem que estar atento, né? Sim, E muito, o que a muito. criança já consegue, o que ainda não consegue. E para cada etapa, assim, né, a gente poder ir colocando esses limites também é uma maneira de aprender. Eles aprenderem a respeitar limites quando a gente também firma também no nosso limite. Não, e com essa tua atitude, tu também estava sendo de verdade com ela. E dizendo, eu não quero agora fazer isso. Eu posso te dizer que eu não quero. Porque tu também tá ensinando para ela limites. Ela dá o limite dela. Quando tu dá o teu, tu ensina para ela dar o dela. Porque Exatamente. senão, se tu vai e cede, o que ela vai aprender? Bom, se eu não tô muito afim de fazer uma coisa, eu vou, se a pessoa Vou insistir, fazer eu para vou ceder. agradar. Vou fazer para agradar, porque afinal, né, coitado. Então, assim, é muito importante tu ser de verdade. Que nem eu digo, me perguntam, ai, sério, tu chora no frente dos teus filhos? Eu choro, por que não? Se eu não mostro que chorar é uma coisa natural, para elas vai ficar como foi para mim. Eu aprendi que chorar era muito impróprio. Eu escutava muito, para com isso, não chora, para que chorar? Ah, não precisa chorar desse jeito. Então, assim, a gente vai aprendendo, vai ouvindo essas coisas e vai aprendendo, seja com o discurso ou com a prática, né? Eu nunca vi minha mãe chorar quando era criança, por exemplo. Então, assim, a gente vai aprendendo isso e vai cristalizando esses comportamentos. Isso vai passando a ser verdade na nossa vida e a gente vai agindo e vai levando a vida dessa forma, até que chega uma hora que a gente se depara com essa verdade nos incomodando e aí a gente vai ver, opa, acho que aqui tem alguma coisa para a gente olhar um pouquinho melhor. O que que é? E aí se começa toda essa trajetória que eu falei, que foi o que aconteceu comigo e tal, e que a gente, né, falou de ti também, e que eu acho que é uma escolha muito sábia, eu diria, assim, quando a gente consegue se dar conta que isso é algo importante e que a gente precisa olhar, sabe? Eu acho que é E muito. também assim, né, Karina, eu acho que outra coisa para a gente trazer aqui como desmistificar também essa perspectiva do rápido, do transformação Uhum, total, express. tudo que tu está trazendo aqui são insights, são percepções que levaram um bom Anos. tempo, né? Foram vários processamentos, assim, e Foi. etapas também. A gente vai Uhum, numa progressividade, né? Então, é. eu acho que também cada um, assim,
se alguém aqui que está nos escutando, né, se inspira, puxa, vou começar a olhar então, vou começar a fazer esse movimento. Vai devagar, sabe? Vai no teu Vai tempo. aos pouquinhos, né? Começa olhando para aquilo que, né, tu consegue agora, Uhum. daqui a pouco, não sei contigo, mas nos processos de coaching, às vezes a gente começava lá olhando, né? Quando os processos que eu começava com a roda da vida, né? Quando a pessoa não sabia exatamente o que ela queria mudar, ela olhava, a gente trazia a roda da vida para olhar para os aspectos da vida, né? Vários segmentos, assim. E aí, às vezes, a pessoa, nossa, mas está muito ruim essa parte aqui das finanças, né? Ou, enfim, essa parte aqui do Relacionamento, desenvolvimento sei lá. intelectual, relacionamento. Mas daqui a pouco não é por ali que ela vai começar, porque não é ali que ela está pronta para mexer agora, né? E já aconteceu, inclusive, em processos de a pessoa precisar de uma terapia antes, né? De Sim, olhar sim, com mais cautela para a questão com emocional, certeza. Às vezes é mais profundo, muito mais profundo. muito mais profundo, né? Então, assim, ter esse cuidado consigo e também ter um cuidado com a pessoa que vai acompanhar, né? Ver bem quem é o É, profissional, né? Fugir do rápido e fácil. das soluções express, eu sempre digo, fuja de soluções express e de 5 dicas para melhorar a vida como um todo, porque em 5 passos tu não melhora a vida como um todo. Olha cada coisa de uma vez, olha no teu tempo, vai na tua, não tem como tu ir na de ninguém, na onda de ninguém, sabe? Solução mágica não existe para nada, eu não acredito assim, sabe? Em termos de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, assim, para mim é um processo, é uma coisa. Tanto que sempre que eu trabalhei com coaching, com alguns processos assim, eu nunca chamei de coaching em si, porque eu achava que tinha outras ferramentas e tal, né? Eu sempre Sim. acrescentava outras coisas e sempre fazia questão de dizer para a pessoa que era um processo, que ela não ia sair dali, que nem muitos profissionais, que, se é que dá para chamar, né, de profissionais, prometem: tu vai sair transformado e a tua vida vai ser outra. Às vezes acontece mesmo, a pessoa mergulha tanto e se transforma tanto que ela muda muita coisa. Às vezes ela acessa um pedacinho de algo que vai abrir um portal para ela mexer em N outras coisas. Às vezes ela vai até a metade do caminho, dá uma parada e em determinado momento ela volta naquilo quando ela já está mais forte. Isso. Então depende muito, depende de quanto essa pessoa já se conhece, depende se ela está aberta naquele momento, depende como que está o emocional dela preparado para receber tudo aquilo que ela vai descobrir, depende se ela tem um apoio para lidar com aquilo no ambiente que ela está. Então, assim, depende de N fatores, não é uma coisa que tem uma receita que vai servir para todo mundo. Cada pessoa que senta na minha frente para fazer um trabalho como esse, eu digo, a pessoa às vezes me pergunta, tá, mas como é que funciona? Eu digo, não sei. Eu só vou saber quando quando eu começar a te conhecer e tu começar a me contar um pouco de ti e a gente começar a olhar a tua história e ver como que isso funciona para ti. Eu não posso te dizer como funciona porque eu não sei como é que funciona para ti. Uhum. Depois que eu te conhecer, a gente vai construindo isso e vai entendendo como que isso funciona. Sim. Sabe? Vamos caminhando Então, e vamos descobrindo caminhando e juntos. vamos descobrindo. É uma coisa de. Tem uma foto que tu botou, não me lembro quando foi, mas já faz um tempo, de mão com alguém, caminhando de mão com alguém num lugar, assim, num campo. Uhum. Aquilo para mim representa exatamente o que é um trabalho assim de desenvolvimento, de autoconhecimento, sabe? É de mãos dadas, dando essa segurança para a pessoa de que ela pode caminhar num terreno que às vezes é meio arenoso, mas que ela está caminhando também, não é tu que está fazendo esse movimento para ela, não está contratando alguém para trabalhar contigo nisso para te dizer como fazer. É para construir contigo possibilidades Te e tu dar um poder suporte para que tu possa, né, para que tu possa ir por mais. Então é bem isso essa conversa ela iria por 3 dias, eu acho, né? Se a gente ficasse aqui já conversando. passamos aqui do nosso tempo. A gente já passou do nosso tempo, mas eu acho que essa é a mensagem para ficar assim pro final, é que cada pessoa é uma pessoa, por mais que tenha algo, né, que una a todos, e em especial no que a gente está falando agora, né, da maternidade, tem histórias diferentes, realidades diferentes, e tudo isso precisa ser respeitado para poder entender até onde tu pode ir, como tu vai fazer essa travessia aí, né? De descoberta do teu emocional, do teu autoconhecimento.
Tu acabou de Tua falar uma verdade. palavra que eu adoro, travessia. Travessia, né? São travessias, né, que a gente vai fazendo. Uhum. Isso aí. E que vão trazendo mais leveza e ampliando a nossa capacidade, né, de suportar, né, de lidar melhor com as coisas da vida, né. A vida não está nem aí porque a gente planeja, ela simplesmente vai acontecendo. Quando eu me tornei mãe, eu aprendi, a vida não está nem aí para o planejamento. Mas obrigada, Karina. Obrigada Imagina. por ser essa pessoa que tu é, assim, por trazer, né, a tua palavra, assim, tão autêntica. É muito legal, assim, a gente poder estar aqui de novo, depois de um tempo, Verdade. falando dos resultados desse tempo. A gente ficou um tempo sem conviver tanto, né? Mas tanta coisa aconteceu nesse período e é muito legal a gente poder perceber que o vínculo segue, que a gente segue essa verdade, né, descobrindo outras. E vamos lá. Quantas descobertas. Obrigada por quem nos acompanhou, obrigada por quem está assistindo depois. E vai ficar gravado aqui, depois a gente disponibiliza lá no YouTube também. Eu também quero agradecer muito o convite de estar aqui, muito feliz, e conversar contigo é uma honra sempre, eu adoro. E que bom que a gente conseguiu levar um pouquinho desse nosso entendimento, desse nosso processo para as pessoas, né? Espero que a gente consiga inspirar aí as pessoas a se olharem mais para as suas verdades. Isso aí. Tá? Um beijo para ti, um beijo para todo mundo. Até.